Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 19, versículo de número 18. João, capítulo de número 19, verso de número 18. Ali o crucificaram, e com ele dois outros, um de um lado e o outro de outro, do lado de Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos falar com Deus. Soberano Deus, eterno Pai, vamos ouvir a Tua palavra e te pedimos nesta hora, fala conosco de maneira peculiar, de maneira íntima. Diga comigo, Deus, em nome de Jesus, Tu conhece o meu deitar, conhece o meu levantar, fala comigo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Se você assim crê e deseja, diga. Meus amados irmãos, a maior mensagem da Bíblia Sagrada é a mensagem da cruz. Nós conhecemos e dela é extraída inúmeras mensagens. Ouvimos muitas mensagens antes desse momento da cruz, mas que apontavam para a cruz. Ouvimos mensagens pós a cruz, depois dessa cruz ter sido erigida e nela o nosso Senhor e Salvador ter vencido a morte. Ouvimos mensagens da cruz naquele momento e ouvimos mensagens que foram proferidas na cruz, aleluia. Na cruz, meu amado, foi inspiração para os mais belos hinos e poesias que nós conhecemos. Os hinos mais lindos que são entoados na casa do Senhor são aqueles que fazem referência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Me diga você, na Santa Ceia, quando cercamos a mesa do Senhor e nos alegramos naquele grande memorial do seu sacrifício na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós vemos inspiração para muitas mensagens, e esta sempre irá perdurar até o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma fonte inesgotável, porque nesse momento foi um divisor de águas na história da humanidade. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos não só muitos ensinamentos, mas também exemplos para nós. Quando vemos nesse versículo, em que trata de Jesus agora, juntamente com ele, dois ladrões, um à sua esquerda e outro à sua direita. O cenário é este: eles estão fora de Jerusalém, fora das muralhas, eles estão em um monte chamado em hebraico Gólgota, que significa lugar da caveira ou lugar de morte. Ele está ali, a festa de Páscoa, há uma pressa, porque eles não querem que Jesus ele fique ali por muito tempo. Isso transcorre às 9 horas da manhã, quando ele é crucificado com estes ladrões. Na sua frente existe uma plateia, diante de Jesus, os seus algozes e alguns que juntamente com Maria contemplam o sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na frente dos ladrões também vítimas, não agora de uma maneira distinta de Jesus, agora sim de maneira distinta de Jesus, olhando para a cruz, não vê outros senão os seus algozes, ou algozes de seus familiares, pois o texto diz que eram ladrões, eram criminosos, eram homens cujo a vida os levaram até aquele momento. Mas quando nós olhamos para esse momento, nós entendemos que existe 3 cruzes. Existe ali uma mensagem maravilhosa e poderosa para quem conheceu a história, para quem mergulhou verdadeiramente na história da Bíblia Sagrada e nesse sacrifício maravilhoso de Jesus. Quando olhamos para a cruz e vemos aquele que
ele blasfema de Jesus, o ladrão que blasfema de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti, né? Desce dessa cruz e livra-nos também, nos faz descer. Obrigado, meu amado. Então, quando olhamos para esse homem, nós vemos um modelo de pessoas que morrem no pecado. Repita comigo: este homem representa aqueles que morrem no pecado. Por que morrem no pecado? Porque estão próximo de Jesus, próximo da verdade, próximo da salvação, próximo do perdão eterno, próximo daquele que é o único que tem poder para perdoar pecados e lhe dar acesso à vida eterna. Mas mesmo assim, o que eles querem de Jesus, o que ele quer de Jesus é uma salvação física e imediata. Ele quer descer da cruz, ele não quer sofrer, ele não quer, meu amado, passar por aquele sofrimento, ele quer o alívio da sua dor. Então ele não compreende a mensagem da cruz, ele não compreende quem está na cruz e por que ele está. Ele apenas quer, mesmo duvidando, dizendo: se tu és o Filho de Deus. É a representação daqueles que muitas vezes até olham para Jesus, mas não conseguem verdadeiramente acreditar que ele é o Senhor e Salvador da vida do homem. Aleluia. Quem crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Muitos dos dias atuais são assim. Olham para Jesus, estão perto de Jesus, próximo da salvação, a um simples passo de literalmente confessar e receber perdão e misericórdia para com a sua vida, e se verdadeiramente crer ser salvo. Mas não, eles querem somente o Jesus que pode suprir as suas necessidades, que pode suprir as suas dores, que pode suprir aquilo que naquele momento é necessário para ele. São pessoas que olham para Jesus simplesmente como uma oportunidade de se beneficiarem daquilo que são as suas necessidades, as suas dores, as suas angústias, mas não querem verdadeiramente reconhecer e entender quem é Jesus Cristo de Nazaré. Quantos nós pregamos, quantas pessoas ministramos para elas, e são pessoas, como Jesus mesmo disse, são pessoas que são como sementes que caem à beira do caminho, são como sementes que caem em meio a espinhos, são como sementes que caem em meio a pedregais, que não conseguem criar raízes, não conseguem desenvolver e verdadeiramente pelo poder da palavra acreditar e deixar em seus corações ser gerado a fé que leva o homem ao arrependimento. Quantos nós conhecemos? Quantos talvez até aqui tem familiares que você tem clamado, que você tem apresentado, mas como disse Estevão, são homens de dura cerviz, mulheres de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, e que resistem à voz do Espírito Santo de Deus. Então aquele ladrão, ele tem sim uma representatividade daqueles que querem o Jesus que é o seu Salvador, mas não querem o Jesus que é o seu Senhor. Jesus, ele disse em Lucas 6,46: por que me chamais de Senhor, se não fazeis aquilo que eu vos mando? Aleluia. Jesus só é Senhor, só é Salvador daquele que ele também é Senhor da vida deste. Quem tem Jesus como Senhor da sua vida, levante a sua mão. Sendo ele o Senhor da nossa vida, nós agradecemos a Ele por tudo, não só pelas benéficas que recebemos, mas também pelas provas. Estamos inseridos no que o salmista, no Salmo 119, no verso de número 71, disse: bom foi-me ter sido afligido pelo Senhor, para meditar nos seus estatutos. Até os momentos de sofrimento, até os momentos de dores, nos impulsiona a reconhecer a soberania de Deus sobre a nossa vida. Mas esse que olha para Jesus,
e que o seu desejo é só um alívio imediato, mas que não quer ter uma vida de intimidade e compromisso com Deus, ele quer simplesmente escapar dali. Este homem, ele representa aqueles que morrem no pecado. Repita comigo, que morrem no pecado. Mas ao mesmo tempo, olhamos para outra cruz do lado de Cristo. Agora ali está um homem que, quando ouve a primeira frase da cruz do Calvário, quando Jesus, que tinha poder para exterminar todos os seus algozes, mas aquele que disse: orai por aqueles que vos perseguem, ele fala e ele vive o que prega, aleluia. Ele ora naquele momento, e a primeira frase da cruz é: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, aleluia. Quando Jesus diz isso, o ladrão da cruz recebe aquela palavra no seu coração, e no seu coração gera uma fé, de sorte que quando ele ouve o seu companheiro blasfemando, ele diz: olha, nem mesmo na hora da morte tu temes a Deus. Nós estamos aqui, olha o reconhecimento dos pecados, olha o arrependimento dos pecados. Nós estamos aqui porque os nossos feitos nos trouxeram a este estado. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Aí ele olha para Jesus e diz: mas este nenhum pecado cometeu, aleluia. E agora ele vai clamar a Jesus, e ele, arrependido, diz: Senhor, eu reconheço que tu és rei. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim, aleluia. Repita comigo: esse outro ladrão, ele representa aquele que morre para o pecado. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Ele representa aquele que morre para o pecado. A Bíblia diz que eu e você temos que deixar todo embaraço e todo pecado que nos rodeia de tão perto, aleluia. Não é o Espírito Santo de Deus, não é, meu amado, um anjo que vai descer sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu quarto. Não. É a palavra de Deus, como está lá no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. No verso 11 ele diz: guardei, não, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, aleluia. Ele representa aquele que morreu para o pecado, em que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Só quem nasceu de novo aqui, levante a sua mão. Quem nasceu de novo, quem tornou-se uma nova criatura, quem morreu para o pecado, porque olhou para a cruz e reconheceu na cruz do Calvário aquele que foi enviado por Deus para por ele morrer e para também pela sua vida lhe dar acesso à eternidade. Ele tornou-se uma nova criatura. Como disse Pedro, ele deixa, repita comigo, deixa. Não pode ser melhor, ele deixa toda malícia, todo engano, todo fingimento, aleluia. Então é uma ação, meu amado, em que o homem, diante da revelação do Evangelho, ele renova a sua mente, ele renova o seu coração, ele renova, meu amado, tudo aquilo que ele é agora, como uma nova criatura, transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aquele que morre para o pecado faz cumprir-se o que está em Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a vontade da carne, mas sim segundo a vontade do Espírito Santo de Deus, aleluia. Quem anda aqui segundo a vontade do Espírito, levante a sua mão. Os dias são maus, os tempos são difíceis. Nunca se viu tanta prostituição, nunca se viu tanta violência como temos visto nos dias de hoje. Nunca se viu tanta corrupção. E isso não é a nível de cidade, não é a nível de município, não é a nível de estado, nem a nível de um país, é a nível mundial. Isso para o mundo é uma linguagem muda.
Para eles isso é apenas uma evolução da humanidade, é uma linguagem muda, eles não entendem, eles não compreendem. Mas para aquele que aceitou a Jesus, reconheceu nele a sua soberania, que o amou e vive na sua palavra e tornou-se uma nova criatura, entende que tudo que está acontecendo são sinais de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia! A nova criatura, ao contrário daquele que queria apenas o alívio do seu sofrimento, ele olha para Jesus e diz: Maranata, aleluia. Ele entende que a sua nova morada não é aqui nessa terra, perceba. Ele não diz: me tira daqui da cruz. Ele não clama em nenhum momento: alivia o meu sofrimento. Ele está reconhecendo que merece estar pelo seu pecado onde ele se encontra. Ele sabe que está colhendo o que ele plantou, mas ele olha para Jesus e diz: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aleluia. Ele está olhando para o céu, ele está olhando para a glória, ele está olhando para a eternidade. Essa é a visão da nova criatura. Porque tem muitos que têm cheiro de nova criatura, se veste como nova criatura, mas os seus olhos estão fitados nas coisas da terra. Ninguém vai levar nada dessa terra. Eu sempre digo, às vezes, nas escolas bíblicas dominicais, a minha profissão, por ofício, trabalhamos muito com mortes. Vemos diuturnamente pessoas que morrem de formas, às vezes, terríveis. E às vezes alguém chega para mim, por saber que sou crente, por saber que sou pastor, me pergunta e diz assim: e aí, irmão, e esse aí foi para o céu ou foi para o inferno? E eu digo: meu amado, eu não posso lhe dizer. O que eu posso lhe afirmar é o seguinte: é que se ele morreu sem Cristo, pode ter certeza que ele não vai para o paraíso. Mas se ele morreu com Cristo, não importa como, se foi uma morte violenta, se foi uma morte terrível, porque os apóstolos também tiveram mortes terríveis, não importa como ou quando ele morreu, mas se ele morreu com Jesus, como foi lido no texto de hoje, mesmo que ele morra, ele será ressuscitado por aquele que é o Senhor da vida eterna. Então a nova criatura tem os seus olhos fitados no céu, aleluia. Ele despreza a afronta, ele olha para o autor e consumador da nossa fé, e a sua esperança está em Cristo Jesus. Ele não se prende ao materialismo, ele não se prende às suas posses. Ele não tem apego a essa terra, ele só quer dizer: Jesus, lembra de mim quando tu entrares no teu reino. Oh, coisa maravilhosa. Quem crê que é salvo em Cristo Jesus nessa noite, levante a sua mão. Meu amado, aquilo que os olhos não viu, aquilo que não desceu ao coração, é o que está reservado para mim e para você naquele grande dia, aleluia. Na parábola de Lázaro e o homem rico, em Lucas capítulo 16, do verso 19 e 31, a gente vê isso. A gente vê um homem que vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia uma vida regalada e esplêndida. Todavia, havia um mendigo chamado Lázaro. Ele não pedia, ele apenas desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa daquele homem rico. A Bíblia diz que ele morre e ele é levado para o seio de Abraão pelos anjos. O outro morre, desce ao Queber, a sepultura, e lá, meu amado, no Hades, em um local de sofrimento, ele contempla Lázaro agora sendo consolado no seio de Abraão. Então perceba que as coisas desse mundo, efêmeras, passageiras, são encantos que querem muitas vezes impedir que venhamos a ter a visão real que agrada ao nosso Deus. Ou não é o que cantamos? Passarinhos, belas flores, querem me encantar, são vão terrestres esplendores. Meu lar. Quem crê que o seu lar é a Nova Jerusalém, levante a sua mão. Então, se um morre no pecado,
Se o outro morre para o pecado, agora resta mais uma cruz. Repita comigo: a cruz do centro. Está fraco, me ajuda, a cruz do centro. Pastor, que cruz é essa? É aquela mais expressiva. É aquela que foi colocada sobre a cabeça do sentenciado uma placa dizendo: este é o rei dos judeus. Aquela cruz, nela está o meu e o teu, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não morreu no pecado, ele não morreu para o pecado, porque ele nunca pecou, mas ele morreu pelo pecado, aleluia. Repita comigo: na terceira cruz está o meu Senhor, que morreu pelo meu pecado. Olha para o teu irmão que está do lado e diga assim: você só está aqui hoje porque ele morreu pelo teu pecado, pelo meu pecado, pelo nosso pecado. Eu acho que você ainda não entendeu, porque se tivesse entendido já estava dando glória a ele nessa noite, aleluia. Jesus, ele morreu pelo pecado da humanidade. Não tinha outra alternativa. Porque no jardim do Éden, por um homem entrou o pecado, a saber, Adão. Mas em outro jardim, quem me ouve diz amém? Em outro jardim, chamado Getsêmani, Jesus vai mostrar e provar que não tem outra alternativa para ter vida eterna para o homem, se não fosse a cruz do Calvário. Porque é no Getsêmani que, orando, ele clama dizendo: Pai, se possível, transliterando, se tem outro meio, se tem outra alternativa, se há outro jeito, passa de mim esse cálice de sofrimento, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. E ele desce para morrer pelo pecado da humanidade. É na biografia do profeta Isaías que estava descrito a vontade de Deus, que aprove a Deus moê-lo, esmagá-lo, que aprove a Deus, meu amado, que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados, e que o castigo que nos traz a paz estivesse sobre ele, aleluia. Então Jesus, ele morreu pelo pecado da humanidade. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o Senhor e Salvador da nossa vida. Nós vemos aquele que não tinha alternativa, não tinha opção, porque depois que Deus decretou, ele teria que morrer na cruz do Calvário. Não foram os judeus pela sua inveja, como disse Pôncio Pilatos, que eles entregaram Jesus porque tinham inveja dele. Não era, meu amado, a vontade do homem, mas o próprio Senhor Jesus disse: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou, aleluia. E ele deu por amor a mim e a você, como foi louvado nessa noite, porque ele é o amigo, aleluia, fiel e verdadeiro de nossa vida. Quem crê que ele é o nosso amigo fiel e verdadeiro, levante a sua mão nessa noite. Então eu não entendo porque hoje a igreja, ela vivencia um momento como a carta dos Hebreus foi escrita para os cristãos que haviam se convertido naquela época. Joelhos desconjuntados, cansados, de dobre ânimo. Porque, meu amado, olha para mim, quando eu lembro que o Senhor Jesus me tirou de um charco de lodo, de lama, de treva, quando eu consegui, olhando para Ele, me arrependendo dos meus pecados, morrer para o pecado, e nele me tornando uma nova criatura, co-herdeiro de uma tão grande promessa, a salvação eterna, eu tenho motivo para glorificar e exaltar o nome dEle, até o último fôlego da minha vida. Parece que muitas vezes os crentes deixaram de olhar para a cruz do Calvário. Parece que é mais fácil olhar para o carro que está na garagem. Parece que é mais fácil olhar para
a conta no banco, para o Pix que pode fazer, para a preocupação das suas aquisições, meu amado, que não sejamos aquele que morreu no pecado, mas que sejamos aquele que morreu para o pecado, olhando para aquele que morreu pelo meu e pelo teu pecado. Aleluia! Quem ama Jesus nessa noite, levante a sua mão. Eu passei muito tempo da minha vida, no meu período de diácono, pregando nos presídios, pregando em delegacias. E muitas vezes eu ia fardado para ter crédito para receber uma oportunidade para pregar. E quando eu entrava naquelas celas para poder ministrar, nos corredores diante das celas, nós tínhamos 5 minutos para pregar a palavra, para fazer o apelo e para apresentar a Jesus aqueles que estavam se arrependendo dos seus pecados. De 10 que se arrependiam, 9 eram desviados do Evangelho. 9 que estavam na presença de Deus, mas deixaram de olhar para o Jesus que morreu pelos seus pecados e olhar para a cruz daquele que morre no pecado, que ama como Demas o presente mundo mais do que a Deus. O pecado é atraente, o pecado tem sabor, é por isso que muitos caem nas armadilhas. Mas nós temos que entender que, como aqueles que morreram para o pecado, essas coisas, elas não têm mais domínio sobre nossa vida. Porque, como disse Paulo em Gálatas, andai em espírito e assim não cumprireis a concupiscência da carne. Se de fato morremos para o pecado, como aquele homem, naquela cruz, que se arrependeu dos seus pecados, então nós entendemos que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Nós temos o domínio próprio concedido pelo Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Quantos não têm mais o domínio próprio? Eu quero dizer isso para você nessa noite, para encerrar essa mensagem. Repita comigo: domínio próprio. Não, pode ser melhor domínio próprio. Alguém chegou para mim e disse: pastor, ore para que eu receba os frutos do Espírito, meu amado. Não. Eu vou orar para você exercer o que você já tem, porque você já é templo e morada do Espírito Santo, portanto esses frutos já habitam na sua vida. A minha filha mais nova, quem me ouve diz amém? A minha filha mais nova, a Natália, esposa do pastor Gleitson do setor 10, ela foi alvejada de um tiro de 380, de uma pistola 380. A bala entrou na altura da cintura. Quando o pastor Gleitson ligou para mim dizendo que ela tinha sido alvejada, houve um pavor em mim. A minha esposa não estava ouvindo, eu estava no telefone, mas eu fiquei branco e ela percebeu. E ela começou a ficar nervosa, que ela nunca tinha me visto daquele jeito, e ela disse assim: meu filho, o que é isso? O que foi que houve? O que é que está acontecendo? E eu, sabendo que ela iria ficar nervosa, eu disse: tenha calma. Não, o que é que está acontecendo? Eu digo: vá trocar de roupa, nós estamos saindo, nós vamos ali no hospital. O que foi que houve? O que foi que aconteceu? Eu digo: tenha calma. Dentro do carro, eu não sentia minhas mãos, eu não sentia os meus pés, e eu só conseguia era clamar a Deus, aleluia, porque eu não sabia a situação dela. No meio do caminho, ela me perguntou: meu filho, por favor, me diga o que houve. Eu disse: a nossa filha levou um tiro. Aonde ela está? Eu digo: não sei ainda, estou tentando ligar para o Gleitson e não consigo. No meio do caminho, eu me encontro com o sogro dele, e ele diz que ela está na UPA do Conjunto Ceará. Quando a minha esposa quer se desesperar, Deus me enche. Quem crê que Deus enche o homem, levante a sua mão, aleluia. Deus me encheu, e eu digo: não se exaspere, Deus está no controle, aleluia. Ela olhou para mim, se acalmou. Chegando na UPA,
Eu vou falar com o médico e o médico olha para mim e diz assim: você é o pai dela? Eu digo: sou. Qual é o estado dela? E ele disse: não, ela está bem. Eu digo: onde é que está? O projeto está alojado aonde? Aí ele disse assim: você trabalha em quê? Eu digo: no corpo de bombeiros. Então pronto, tire a sua filha daqui. Foi a palavra dele. Posso tirar de meus próprios? Não, só sai se for no UTI móvel. Deus é tão maravilhoso que quando eu liguei para o CIOPS, estava um companheiro de serviço de muitos anos. Ele atendeu e disse: vou conseguir essa ambulância agora para você, porque é difícil a UTI móvel. E ele conseguiu, levamos ela para o hospital. O testemunho é muito longo, eu não quero tomar o tempo dos irmãos. Eu sei que chegando no IJF, quando ela foi atendida, Deus já tinha provido alguém para recebê-la lá. Eu nem sabia quem era aquela mulher, mas Deus usou daquela mulher e levou ela para todos os locais que era necessário. Ela fez todos os exames, meu pastor, que eram necessários. E quando chegou 8:30 da noite, eu estava ouvindo da boca do médico dizendo: o projétil percorreu 350 milímetros, ficou alojado a 3,5 centímetros do cóccix, mas não pegou em nenhum órgão vital, não pegou em nenhuma artéria, não pegou em nenhuma veia, só em partes moles. Eu digo para você, eu nunca vi isso. A bala se fragmentou, mas não atingiu absolutamente nada. E olhou para mim e disse: pode levar sua filha para casa. Quando eu entro dentro do carro, aleluia, e eu vou orar e agradecer a Deus, Deus fala ao meu coração. Quem já ouviu a voz de Deus e crê que Deus fala, levante a sua mão. E Deus falou para mim dizendo: muitos trazem, poucos levam de volta, mas eu sou o Deus do livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos olhar para a cruz, que possamos olhar para Jesus, que possamos olhar para o seu sofrimento e aquilo que ele padeceu por amor a mim e a você. Ele não mente para mim, ele não mente para você. Ele disse: eu digo isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É o que ele está dizendo para o ladrão da cruz do Calvário: você não vai descer desta cruz, mas ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Quem é feliz porque é salvo em Cristo Jesus, levante a sua mão. Até naquilo que é espiritual, como os discípulos que expulsavam os demônios e se regozijavam porque os demônios se submetiam ao nome de Jesus, ele disse: não alegrai-vos por isso. Jesus os exortou dizendo: mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Você é feliz porque é crente? Você é feliz porque aquele que morreu pelo pecado, ele vive e reina, e ele está aqui nessa noite pelo seu Espírito Santo para abençoar a minha vida e a tua vida. Aleluia. Quem é abençoado aqui em Cristo Jesus, levante a sua mão. Então que nessa noite Deus e Cristo vos abençoe, que você possa voltar a olhar para o Gólgota e sempre se perguntar: quem sou eu neste Gólgota? Quem sou eu dos que estão ao lado de Jesus? Como eu tenho olhado para Jesus? Será que os passarinhos e as belas flores deste mundo estão te encantando e estão deixando de fazer, e estão levando a você fazer e deixar de olhar para Cristo como aquilo que verdadeiramente Ele é, o Senhor e Salvador da tua vida? Amém? Com a anuência do nosso pastor, eu queria orar uma breve oração. O senhor permite, pastor? Bem ligeirinho, bem ligeirinho, só oração. Feche os seus olhos aí onde você está. Repita comigo: Deus, em nome de Jesus, me fortalece e me dá graça, me ajuda, que eu possa perseverar, sempre olhando para Ti, autor e consumador da minha fé. Não deixa eu desfalecer. Fortalece a minha alma, fortalece o meu espírito, Senhor. Fortalece, ó Pai, Senhor, a minha mente. Unge os meus olhos, Pai, para sempre contemplar, ó Pai, aquilo que é do alto. Eu te peço, Pai,
em nome de Jesus, e por fé te agradeço, amém, e graças a Deus.